E agora estamos com mais um projeto de extensão aqui no Fiz-Ciências e dessa vez nós vamos falar sobre o NEDIGE. E estou aqui no estúdio da Unicentro com a Rosângela e com a Carla, que vão explicar um pouco para nós sobre o projeto e também como ele atua na cidade de Guarapuava e também na região. Para começar o nosso bate-papo, gostaria de perguntar para a Rosângela o que é o NEDIGE e qual que é a sua história dentro da nossa instituição. Então, Vitor, o NEDIGE ele é um projeto de extensão que na Unicentro ele é denominado Núcleo de Estudos, né, de Defesa dos Direitos da Criança e da Juventude. O NEDIGE ele está atualmente vinculado ao subprograma, né, de Inclusão e Direitos Sociais. Então, enquanto um programa que vem atender a questão da inclusão e dos direitos sociais, ele está também atendendo a um sistema, né, digamos, de defesa dos direitos da criança e da juventude, principalmente aqueles casos da criança se encontra em risco e em vulnerabilidade. E o trabalho do NEDIGE é um trabalho que nós precisamos de parcerias, né, porque o núcleo da universidade, ele muitas vezes precisa dessas parcerias, não só para ele dar apoio, mas também receber o apoio e nós fazermos o acompanhamento, que seria a rede PCA. O que seria a rede PCA? A rede PCA é composta por CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, CONDICA, dentre outras, né, instâncias, que estão também trabalhando em prol dos direitos da criança e da juventude, né, do adolescente, né, trabalhando de uma forma assim, de parceria. E na universidade, aqui na Unicentro, hoje em dia, o NEDIGE ele está vinculado ao Departamento de Pedagogia, né, a partir de um termo de cooperação com a SET e a Unicentro. E o financiamento é pela UGF, né, Unidade Gestora do Fundo Paraná. Então, que também custeia essas bolsas, porque hoje a equipe é composta por alunos acadêmicos do direito, acadêmicos também da psicologia, né, e também os profissionais já formados da área do direito e também os da área da psicologia, os psicólogos. Então, o NEDIGE ele visa, né, hoje em dia, com essa equipe multidisciplinar, dar esse atendimento, né, para essas demandas, para esse público carente que chega, né, que não tem muitas vezes condições, dependendo da demanda, que inclusive daqui a pouco a nossa colega aqui vai estar falando qual que seria essa demanda que o direito, né, consegue, digamos, dar essa cobertura, pessoas que realmente têm essa necessidade de encontrar no núcleo esse apoio. Porque eu digo pessoas, porque é essa mãe, dependendo do caso, esse pai, que vem com uma demanda para atender essa criança e adolescente. Então, hoje, o público-alvo nosso, mesmo que venha a mãe, venha o pai, solicitar, digamos, esse amparo para essa demanda, que nos cabe, que nós fazemos também uma observação, se é caso de atendimento do NEDIGE, o nosso foco sempre vai ser, nós colocamos para esses responsáveis, é a criança ou adolescente. Porque às vezes emergem algumas questões, e a Carla também depois vai comentar, é que às vezes é mais voltado para interesses desse responsável. E o nosso foco vai ser atender o que a criança ela tem, digamos assim, naquele momento, naquela circunstância, algo que esteja, digamos, indo contra ao que é o direito dela, se ela está correndo algum tipo de risco. E para você ter ideia, né, hoje o atendimento que o NEDIGE está prestando, né, vamos pegar por estimativa o último ano agora de 2020, foram mais de 11 mil atendimentos. Né. Na área do atendimento jurídico foram mais de 7.900 atendimentos. Né. E também na área da psicologia, mais de 900 atendimentos, dentre outros atendimentos que são prestados. Então a demanda ela é muito grande. Mas o NEDIGE não é formado por duas pessoas apenas, né? Tem uma equipe enorme. Qual que é a equipe formada pelo NEDIGE? Então, hoje eu estou, né, sou pedagoga, também psicóloga do Departamento de Pedagogia da Unicentro. Então, estou como coordenadora e também como orientadora da equipe da psicologia. E tem a equipe do direito, que a Carla ela é orientadora do direito, né, professora também da instituição, do curso de secretariado, então que está orientando, né, a equipe do direito, que é composta por 3 advogados e tem 4 estagiários, né, da área do direito. E no caso da psicologia, uma psicóloga que eu oriento, que eu acompanho o trabalho, e também mais 3 acadêmicas do curso de psicologia. E esse trabalho não é estanque cada um, digamos, é um trabalho interdisciplinar. Nós temos um trabalho que nós chamamos de uma equipe multidisciplinar. Sempre nós estamos dando apoio, trabalhando de forma integrada, tem as reuniões da equipe, porque tem as demandas da equipe da psicologia, do direito. Então, a gente trabalha de uma forma olhando por todos os lados, né, por todas as dimensões naquela necessidade que a pessoa nos procurou. Uhum. E quais são as causas e metas da psicologia no NEDIGE? Então, hoje, as metas da psicologia que vem ela contribuir são atendimentos numa perspectiva psicossocial. E nesses atendimentos, nessa abordagem psicossocial, são feitas entrevistas, tem o acolhimento, tem a triagem. Muito do que nos chega nessa triagem, nós fazemos
orientações dessa família, no que tange assim, a proteger a criança, a dar um apoio, às vezes quando precisa, um acompanhamento de digamos, da rede de apoio, nós encaminhamos, porque tem alguns casos muito complexos que precisa, às vezes, de profissionais que vão fazer, às vezes, alguma avaliação, porque tem algumas demandas complexas no sentido, sim, que não seria só psicologia, né? Às vezes precisa de um parecer médico, então nós fazemos esses encaminhamentos. Então, a psicologia, ela vem também prestar também orientações de cunho educacional, de prevenção, porque não é só nós, digamos, dar conta daquilo que já chega, digamos, daquela demanda, do que tem que ser feito, do que já aconteceu, mas do que pode acontecer também. Uhum. E agora, indo ao encontro do direito, quais que são as causas e metas do NEDIGE e também quais são os propósitos atendidos? O direito hoje, no NEDIGE, ele tem como um princípio, um valor inegociável, o melhor interesse da criança e do adolescente. Em que sentido? Muitas vezes quem nos procura é a mãe, o pai, a avó ou até um tio. Mas nem sempre aquele que procura o NEDIGE é quem atende esse melhor interesse. Então, qual é o nosso papel? Entender o contexto daquela família. Entender qual é a necessidade deles. Então, tendo o melhor interesse, nós vamos investigar todo o contexto familiar, para ver quem é que atende as melhores condições. Às vezes é uma pessoa, às vezes 2, 3, mas esse compromisso de sempre atender a criança e o adolescente de acordo com a sua realidade e a sua necessidade. Então, não é o direito dando um olhar jurídico e falando, não, a guarda aqui tem que ser compartilhada, tem que ser unilateral. O nosso propósito é o que funciona, como essa família vai seguir. Algo também com um interesse formativo, uma orientação para essa família. Então, as nossas petições, que é o que chama, né, a peça, quando nós vamos lá fazer um pedido para o juiz, o que nós nos debruçamos? Principalmente em relação aos fatos. E esses fatos que nós levantamos são fatos em conjunto. É uma peça jurídica, mas o que fundamenta é o que foi levantado pela equipe multidisciplinar. No nosso caso, especialmente a psicologia em conjunto com o direito. Então, as duas equipes, às vezes, vão fazer visita, vão lá conversar com a avó, escola, tio. Aonde a criança estiver contextualizada, nós vamos entender, então, o histórico, de onde vem essa criança ou adolescente, para nós consigamos dar, então, não só uma resposta jurídica, mas melhores condições para essas famílias. Uhum. E vocês trabalham também levando em consideração o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que ele funciona como um eixo norteador assim, para vocês poderem trabalhar dentro da área do direito? O ECA, ele prevê a proteção integral da criança. Então, da onde que vem o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente vem como uma proteção aos direitos humanos. Então, o ECA ele tem 31 anos atualmente e demorou-se para inserir as crianças na questão da violação dos direitos humanos. Então, nesse contexto de direitos humanos, o ECA ele prevê que a criança tem direito à saúde, à educação, lazer, principalmente um contato com a família e com a comunidade. E o ECA também, ele coloca que é função não só do Estado, mas também da família e da comunidade dar essa proteção integral. E que casos que o ECA prevê? Então, o ECA ele prevê, por exemplo, casos de abandono afetivo, que é uma causa do NEDIGE. Então, a criança que, às vezes, o pai não está visitando, ou ele não convive com a avó, não convive com toda a sua família, ou ainda, a criança, às vezes, está encarcerada, né? Não tem contato com a comunidade, não tem contato com a escola, e isso impede o seu desenvolvimento. Então, tanto as questões de abandono afetivo, que a criança precisa de afeto, como também abandono material, que são os casos de pensão. Então, quando falamos em afetivo, nós falamos de guarda, e aí tem algumas possibilidades, né, de guarda compartilhada, guarda unilateral, como também os alimentos, que às vezes é executar alimentos, entrar com uma ação de alimentos ou modificar esses alimentos. E também, às vezes, a criança está numa situação de vulnerabilidade porque sofreu agressão física ou violência psicológica. E essas formas de violência também elas acabam se enquadrando ou nos casos de alimentos ou nos casos de guarda, até mesmo uma necessidade de fazer uma busca e apreensão dessa criança. Às vezes, precisar de maneira drástica tirar a criança e o adolescente de onde ele está e proporcionar melhores condições.
A Rosângela comentou no comecinho sobre a questão que vocês realizam uma espécie de atendimento prévio, né? E como que é feito essa triagem, assim, para vocês avaliarem se tem como realizar o atendimento de fato? O nosso processo de triagem funciona da seguinte forma. Os nossos usuários, que é assim denominados, eles nos procuram via celular, internet ou de maneira presencial. E quando eles nos procuram, primeiramente é feito um levantamento sobre a situação da família como um todo. Porque a criança e o adolescente, ela precisa disso, né? Nós precisamos entender todo esse conjunto familiar. Desde renda até questões psicológicas, morais. Então, primeira coisa, é feito esse levantamento. Depois de ser feito esse levantamento, investiga-se, então, qual é a demanda, né? Qual é a necessidade e por que está procurando o NEDIGE. Quando é verificado as situações de vulnerabilidade, então, que esteja criança ou adolescente, fica conosco, né? Fica no NEDIGE. Então, o NEDIGE, ele atende, ele passa a atender e vai para o que nós chamamos de acolhimento. Então, ele vai para a psicologia, que vai começar a fazer esse acolhimento. E como que é feito esse acolhimento? Sempre ouvindo todas as pessoas envolvidas. Então, quem nos procurou, e a pessoa que nos procurou normalmente está denunciando, vamos assim dizer, uma violação de um direito. Também vamos ouvir o violador, também vamos ouvir todas as pessoas que fazem parte daquele contexto familiar. Após o acolhimento, que às vezes é feito também em conjunto, os atendimentos, às vezes só psicologia, às vezes o direito é psicologia, e depois, então, faz o encaminhamento jurídico. Quando não atende, não é situação de criança ou de adolescente, por exemplo, divórcio, né? Que às vezes os pais procuram o NEDIGE para fazer o divórcio. Então, não envolve criança e adolescente. Né? Não envolve um direito indisponível, que é essa proteção à criança ou adolescente. Aí a pessoa, o NEDIGE encaminha, ninguém sai do NEDIGE sem um encaminhamento. Então, olha qual é a demanda e aí faz o encaminhamento para a rede conforme for a necessidade. Uhum. O NEDIGE é um projeto que já está há anos dentro da nossa instituição, né? E como que vocês avaliam o caráter formativo do NEDIGE para integrar nos 3 pilares principais dentro da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão? Então, Vitor, como você falou, há anos, desde 2006, né, o NEDIGE está conosco aqui na Unicentro, e nesses 15 anos, sempre, digamos, não deixando de trabalhar com a tríade, ou seja, todo o trabalho, todas as atenções. Tem momentos em que o ensino ele é muito presente, como eu falei, nós como orientadoras do direito e da psicologia, nesse acompanhamento com a equipe, a aprendizagem ela é constante, porque nas orientações, quando surgem as demandas, os atendimentos, seja da psicologia, com o direito juntos, muitas vezes, em que eles estão aprendendo em pares, né? Nós também fazemos esse acompanhamento, essa supervisão, e podemos dizer que, a partir desse acompanhamento, vamos pegar especificamente o caso dos acadêmicos, né, que estão ali como estagiários no NEDIGE e estão ainda, né, na sua graduação, eles conseguem fazer essa ponte. E muito do que o teórico lá, das disciplinas que eles estão tendo, né, com a prática no NEDIGE, realizar o que a gente tanto sonha, que é a praxis, né, nessa formação. Então, o interessante no NEDIGE é que a aprendizagem ela é constante, seja ali na equipe, tem os momentos de formação em que nós delegamos para cada equipe momentos em que vão pesquisar, que daí entra a pesquisa, né, para trazerem temáticas para os momentos de formação nas reuniões multi e nas reuniões com toda a equipe. E a pesquisa também ela é muito importante no NEDIGE, porque nós participamos de eventos, então todos nós estamos produzindo artigos, participando desses eventos para poderem estarmos colocando alguns estudos de caso. Às vezes surgem algumas demandas, algumas temáticas muito interessantes em que ambas as áreas, né, acabam pesquisando e procurando uma forma inter e até transdisciplinar conseguir desvendar aquelas questões, e os eventos são importantes. E a extensão é uma constante, por ser um projeto de extensão. Parcerias, né, no caso com a rede, com outras instituições nesse caráter formativo, a pesquisa muitas vezes também, de certa forma, fomentando a extensão, porque sempre estamos compartilhando nas redes sociais o trabalho que nós realizamos e pegamos temáticas pertinentes para que estejamos assim, informando esse público que vai lá procurar no NEDIGE, muitas vezes, uma forma assim, de responder, né, digamos, questões, dilemas que estejam vivendo, porque encontram ali uma possibilidade para conseguir resolver, né, esse conflito que eles estejam em família, ou seja, mais especificamente voltado para criança e adolescente.
Então, é um casamento perfeito, né, nesse trio ensino, pesquisa e extensão. Nós conseguimos, enquanto professoras da universidade, ver isso, né, no NEDIGE, assim, muito ativo, né? Então, esse diálogo ele é constante. Certo. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de você, Carla, de você, Rosângela, por trazer um pouco dessa visão do NEDIGE, né? Trazer um pouco de mostrar como que o NEDIGE atua dentro da Unicentro e também como que é realizado o atendimento para a comunidade externa. E também, para encerrar o nosso bate-papo, gostaria que vocês destacassem quais são as formas de contato com o NEDIGE, seja por telefone, redes sociais, e-mail, como que as pessoas podem fazer para encontrar o NEDIGE? Então, Vitor, como a Carla até comentou, nós somos procurados. Tem o telefone, né, o contato por, digamos assim, pelo WhatsApp, o presencial. Então, funciona aqui o NEDIGE presencialmente. Agora é o forte, digamos, que a gente vai começar com esse retorno após a pandemia. Então, no período da manhã, no período da tarde, sempre vai ter alguém, de segunda a sexta-feira. E nas redes sociais também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Né, eles vão conseguir ir lá também, tanto no Face quanto no Instagram, tem os nossos contatos telefônicos, né, que a pessoa vai poder, digamos, diante da necessidade dela, está passando uma mensagem, né, onde nós vamos poder ali, já no primeiro atendimento, como a Carla até, inclusive, falou, ver se realmente é um caso NEDIGE. Porque, às vezes, a pessoa acaba se deslocando. Como eu falei, são pessoas humildes, às vezes, que têm dificuldades, inclusive, financeiras. Às vezes, esse deslocar, né, às vezes, até aqui a universidade, o presencial. Então, ali, esse atendimento prévio, já até pelas redes, né, também pelo telefone fixo, né, que nós também disponibilizamos lá nas redes sociais. A pessoa tendo contato ou ligando aqui também a central de informação da universidade, passa os nossos ramais, e ali a gente já consegue, digamos, num primeiro contato, mesmo que à distância, ver se realmente é um caso. Sendo um caso, nós orientamos que venha aqui para a gente conseguir fazer nesse acolhimento, nessa triagem, né, um diagnóstico realmente de qual vai ser o nosso trabalho, que encaminhamento nós iremos dar. E as nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é só nos procurar NEDIGE Guarapuava, NEDDIJ. E é importante também, né, todas as pessoas que nos procuram, desde que atendam também o critério financeiro, porque é destinado à hipossuficiência, as pessoas que não têm condições de arcar com custas aí de um processo ou até mesmo de um acordo. Então, essas são as pessoas que nós atendemos na região de Guarapuava, e fala-se toda a comarca, que envolve Candói, Turvo, Goioxim. São as regiões, não só Guarapuava, mas toda a nossa região. E o compromisso do NEDIGE, que é, em todas as nossas demandas, dar sempre uma resposta e acompanhar essas famílias para que nós possamos, sim, melhorar a condição de vida como uma transformação social, propiciar essas condições para as crianças e adolescentes. É isso aí. Obrigado, Carla. Obrigado, Rosângela, pela oportunidade de explicar um pouco sobre o NEDIGE. Então, você já sabe, só procurar nas redes sociais ou ligar nos telefones que estarão disponíveis na tela aqui para você entrar em contato com o NEDIGE Guarapuava.